Eu vou pegar aqui tanta coisinha. Vou botar a gente para aqui, ó. 11 sinais comuns que a gente precisa observar, alguns deles. Senso de identidade inflado, o ego inflado. Sempre observe se essa pessoa não está com o ego um pouco inflado. Se ela é de pouca conversa, ela já vai demonstrar, porque às vezes, principalmente em questões de proximidade em relação, tá? Quando você gosta, você abre mão de alguns valores para poder se aproximar daquela pessoa, porque você já gosta dela, então você vai aceitar qualquer coisa. Mas se você puder analisar antes de ir mais a fundo, é um sinal complexo pra caramba isso aí, tá? Ela tem essa coisa na área da espiritualidade, a questão da iluminação. Se ela transmite essa imagem de ser de luz, se liga. Primeiro que é mentira. Não existe ser de luz aqui. Dá 2 apertadas, você vai ver que não existe. Qualquer um. Você aperta um pouquinho do negócio, você vai ver daqui a pouco, você vai ver que a pessoa se estressa rápido. E é até bom que assim seja, porque você já conhece alguém, olha, eu sou assim, tô aqui desse jeito, tal, não sei o quê. Essa galera que tá fazendo vídeos aí, assim, o pessoal faz todo dia. Oi, seres de luz, que as coisas... Desconfie dessa galera, que vem com essa imagem, assim, não sei o quê. Dá um aperto ali, você vai ver que o negócio começa a feder. É sério, velho. Com raríssimas exceções, quando você chega perto de uma pessoa, a tendência é feder. Com raríssimas exceções, tá? Claro que tem pessoas boas por aí, mas normalmente os bons mestres, as pessoas realmente em estado de evolução melhor, não mestre, mas as pessoas, elas vão tentar não demonstrar isso tanto por um princípio até de ética. Eles vão tentar ficar mais quietinhas, chamando mais atenção. É quem você menos imagina. Há uma certa e estranha falta de empatia em muitas pessoas. Elas se colocam como, somente na espiritualidade, tá? Se colocam como alguma empatia, mas se você parar para pensar e olhar algumas atitudes que elas estão, você vai ver que tem um negócio meio estranho ali. É como se o senso ele não vai estar muito em observação. Até falei outro dia, eu conheci algumas pessoas, né? E eu tinha visto no mesmo dia um cara que ele saiu para assaltar, observe, e ele não era uma pessoa ruim. E a ideia dele era o seguinte: eu vou juntar um dinheiro, vou fazer um curso e vou parar de assaltar. Só que ele tinha feito uma coisa errada para chegar numa outra, só que aí não deu, porque ele foi pego e foi preso. Então ele tentou explicar que ele só tinha feito aquilo, era a segunda vez que ele queria fazer mais algumas só para poder pagar seu curso. Perceba que o senso empático dele está com problema. Ele falava que não era uma pessoa ruim, que ele só fez algumas maldadezinhas para conseguir chegar num determinado objetivo, e isso acontece no meio da espiritualidade. Algumas pessoas, elas têm um senso de empatia. Agora eu pergunto, isso é empatia? O que esse cara que fez isso? Ele é um cara empático, ele é simpático, ele é totalmente sem noção. Onde é que está a empatia dele? Que tipo de complicação é esse ser humano que consegue fazer um pouquinho de maldade, mas diz que tem empatia? Eu não gosto de fazer maldade, só fiz um pouquinho, assaltei um pouquinho para conseguir o que eu precisava. Você percebe que tem uma distorção de comportamento onde essa pessoa vai conversar com você pela rua, ela vai demonstrar alta empatia. Você fala, nossa, esse cara, ele tinha uma ideia argumentativa, de empatia, velho. Tem gente que faz isso na espiritualidade. Eu só vou fazer isso aqui, ou transmitir isso aqui, que pode não ser 100% real, vou fazer só isso aqui até eu conseguir chegar ali. Depois que eu chegar, eu passo a fazer um negócio legal. Só que uma vez que você anda pelos caminhos do mal, velho, ou fazendo uma coisa errada, você já está com o senso perdido, não se faz uma coisa errada para depois acertar. Então esse processo você vai ver que tem pequenos desvios de caráter, que eu estou falando, a pessoa tem uma ideia de empatia, mas ela tem desvio de caráter, ela distorce o que seria empatia, e ela consegue conviver com isso, o que é mais estranho. Ela convive com isso. Sobre o pretexto de que está só arrumando uma coisa e consegue falar com Deus. Deus, é sério que eu estou lhe falando? Já vi isso. Espiritualidade, mentores. Eu só preciso fazer algumas coisinhas, depois eu me jeito. Felipe Mendonça, obrigado, Felipe. A galera agradece também. Comportamento irreverente ou fora do centro do padrão. Então você tem que olhar isso também. Qual é o comportamento, o que está falando, o que é ação, é muito mágico, muito distante do que eu faço, tá? Busca por validação. Há uma necessidade constante, por quê? Porque essas pessoas não são isso. Quando alguém não é uma coisa, ela depende constante, ela tem uma insegurança sobre aquilo.
Então ela vai precisar falar diversas vezes. Por que acontece? Como aquilo não assenta na personalidade dela, ele fica flutuante. Porque ela é baseada no que os outros dizem que ela é, ou numa imagem criada por ela que é flutuante, ela não assenta na personalidade. Então, normalmente, não são todas as pessoas, normalmente, as pessoas que têm síndromes um pouco de superioridade, elas precisam constantemente elevar o próprio ego sem querer. Elas não percebem que faz. E é uma coisa tão inconsciente que ela não percebe que o tempo todo fala que não é e depois se contradiz dizendo que é, mas que não é. Não, no fim das contas, estamos todos assim, não sei o quê. Você quer ver uma coisa que acontece muito com o meio da espiritualidade, que todos nós estamos aprendizado? Uma síndrome de bonzinho também que acontece. Isso pega qualquer um, até a gente tem que tomar cuidado. Ela é assim. Você está com raiva de alguém e você não admite que está com raiva de alguém, porque você é um ser de luz. Então você começa a falar assim, rapaz, aquela pessoa, não sei o que, mas o mais importante é que nós temos paz e fica tudo bem, amém. Rapaz, eu tô com um negócio aqui que aconteceu e não sei o que, mas Deus está com a gente. Ela começa na verdade e termina na falsidade. Você já viu alguém assim? Muito. Ela não aceita que está sentindo raiva, ela não aceita que está com ciúme, ela não aceita que está nervosa, porque ela é um ser de luz. Ela é um ser voltado ao plano espiritual. E no conceito do que nós estudamos, é um pouco de cuidado de como a espiritualidade é transmitida, que tira de você a sua humanidade. A partir do momento que você começa a estudar a espiritualidade, você passa a ser um ser de luz. Então a pessoa tem um discurso meio estranho, já viu um monte. A pessoa começava sempre na verdade, falando no final, mas não vamos julgar, né? Você viu aquela pessoa, você viu como é que ela se veste, não sei o quê? Rapaz, mas não sabe que a gente não está aqui para julgar. Então você ficava assim, meu Deus. E não percebe que está fazendo isso. Na cabeça dela, como ela finaliza na positividade, ela é espiritualista. De luz. Ela tá vibrando na energia que está, mas termina no fechamento psicológico da bondade. E isso é muito complicado, porque ela nunca percebe o que ela está fazendo. E quando você tentar demonstrar, ela não vai aceitar. Ela vai ficar brava. Tem gente que para de falar com outra, já tem problema com gente, já. Porque às vezes eu fico sempre na linha de falar, falo ou não falo? Falo ou não falo? Lá, quem sou eu para falar também alguma coisa de alguém? Falo ou não falo? Fala assim, você fala, hoje em dia, levo na política, velho. Não, tá até beleza, tal. Dá vontade de chegar e falar, mas eu já fiquei sem falar com algumas pessoas por causa disso. Busca de validação, como eu falei, complexo de emoção dupla, como essa que eu falei, ou alta empatia sem emoção, ela demonstra uma determinada força empática. Já contei para vocês que você tem que se ligar. No meio artístico, no meio da política, eu participei do meio artístico, no meio da política, tá? No meio desses lugares onde tem essa coisa, nós temos sempre que ver que tem pessoas que vão usar esse discurso empático. Sempre que você vê alguém usar um discurso muito... Se liga, sei lá, normalmente conta uma história, alguma coisa meio ligada a uma campanha que está fazendo, uma coisa ou outra. Quando isso acontece com muita frequência, você tem que... uma necessidade empática sempre, tem que ligar o alarme para observar. Por que está fazendo sempre isso? Qual é o incentivo, né? Ela está usando para poder... É que nem aquela pessoa que vai tirar uma foto da ação que fez, né? Fez uma ação, tirou uma foto e... A ideia, na verdade, não é empatia, não tem empatia nenhuma, foi só demonstração da foto que está ali, né? Então, nesse caso, a demonstração verbal. Não está acontecendo aquilo ali. Tem que ser... normalmente, essas pessoas, até certo ponto, elas têm um certo indicativo de isolamento, porque como elas são muito diferentes, elas acabam não conseguindo se conectar a muitas pessoas. Elas têm uma relação conectada a um certo isolamento. E nós todos temos que tomar cuidado com isso, no sentido espiritual, não nesse sentido grave, como eu estou falando, mas nós temos uma tendência a nos sentirmos energeticamente, não queremos ir em determinados lugares, andar com determinadas pessoas, determinadas músicas que estão tocando, enfim, determinadas comidas que estão lá. Tem gente que se acha mais evoluída pela comida que come. E é um paradoxo isso. Mas eu sou mesmo, não como os bichos. Se eu não como os bichos, eu tenho consciência com os bichos. Se eu tenho consciência com os bichos, naturalmente eu tenho um nível de consciência superior. Uma coisa é você, de fato, se preocupar com os bichinhos, ponto. Legal. A outra coisa é você sentir-se
acima dos outros por causa disso. Existem vários tipos diferentes de padrões, porque a pessoa do lado de lá, ela pode, por exemplo, ter outro padrão que não seja esse e também sentir-se superior, sei lá, por ter dinheiro, por ter um conhecimento que você não tem, ela pode. Você percebe que é uma armadilha. Se você faz uma coisa legal, legal para você. Não tem que comparar o que você faz com ninguém. Isso é uma armadilha, tá? É colocada dentro do princípio da espiritualidade e nós não nos ligamos que ela precisa ser observada. Você precisa ter estado de observação. É preciso desmontar esses conceitos. Uma coisa é, eventualmente, você se sentir mal em determinado lugar, isso é uma coisa. A outra coisa é, constantemente, você fazer disso uma ação de que você não vai nesses lugares porque você tem energia superior. E tem gente que faz isso, tá? Outra coisa, essas pessoas costumam ter várias relações complexas, difíceis, né? Porque é difícil conviver com ela, tá, né? E costumam desrespeitar bastante os limites de até onde elas podem ir, ultrapassam, tá? Falta também de responsabilidade, isso você só vai ver quando você conviver com elas, tá? Porque como elas não têm senso no sentido de como se sente em relação ao mundo, ela vai perder em algum momento a harmonia entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Até isso vai acontecer na hora que ela ficar nervosa. Ela é a imagem da santidade até você pisar no calo dela. Aí o bicho vai pegar. E ela vai falar coisas que não deveria falar, vai fazer coisas que não deveria fazer, tá? E portar-se de um jeito como se fosse superior, tá? E eu falando que se é um traço, não estou dizendo que seja, isso é um traço narcisista. Normalmente o narcisista contém esta parte que a gente está falando hoje. Você pode ter esse traço sem ser narcisista. Você pode ter essa síndrome de personalidade sem ser narcisista. Esse é um traço. Por isso que é importante você se ligar, porque é uma área do cérebro que ativa e você pode estar sem perceber que você a tem. Tem gente que se sente superior por muitas coisas que você nem imagina. Pela família que veio, pelo tipo como nariz que tem. Nariz, sério. Tem um nariz e tal, se sente melhor que o outro. Pela cor da pele. Aliás, isso é um exemplo, beleza, perfeito. Quantas vezes tivemos histórias de pessoas racistas ainda nos dias de hoje por causa da cor da pele, sentindo-se assim, mais inteligente, mais capaz. A diferença é que já não é mais aceito, é absurdo, é crime, inclusive, né? Mas isso você não tenta mudar a cabeça de um racista, não consegue, velho. Não consegue. Em algum lugar virou, por isso que eu estou dizendo a você, tem um negócio dentro da pessoa que virou. Para desvirar, meu velho, é de um trabalho, que às vezes é tanto trabalho que é melhor se afastar. Sério. De tão complexo que é o negócio. Por isso que você precisa, com todo o carinho do mundo, cara, eu vou todos os dias olhar para esse assunto de hoje, que você não sabe se você é um gratiluz. Desses que ficam por aí. Tal, que você criou um mundo de Bob perfeito, até perto. Se você já percebeu qual a imagem que você transmite? Qual a imagem que você transmite? É mais humanizada, é mais dentro de um princípio tal, ou é inalcançável? Tem uma coisa que eu sempre me pergunto. Às vezes eu pergunto, será que as pessoas pensam que eu sou santo? Eu transmito essa imagem de santo? Você fico pensando nisso. Eu não falo com meu pai. Eu falo muitas coisas aqui, eu falo um monte de merda aqui. As coisas que eu sinto, as coisas que eu vejo. Com medo, porque é tão importante isso que eu estou falando agora, porque eu estou dizendo para vocês que o nosso senso ele pode não ser observável. Ele pode não ser observável. Chega algum momento em que você começa a encaixar, que vai virando um negócio, eu fico com medo dessa moedinha que está aqui dentro, que é uma coisa, fazer isso aqui. E eu não consegui enxergar. Abrir para pergunta.